NR 12.1 Princípios gerais. 12.1.8 são consideradas medidas de proteção a ser adotadas nessa ordem de prioridade: as medidas coletivas, as medidas administrativas ou de organização do trabalho e, por último, medidas de proteção individual, que está em conformidade com todas as demais normas. Na aplicação desta NR e de seus anexos, devem-se considerar as características da máquina e equipamentos, do processo, a apreciação de riscos e o estado da técnica. Então, vamos fazer alguns comentários aqui. A característica da máquina é do fabricante. Do processo é na sua empresa. Veja, eu vou citar um exemplo real. Uma determinada empresa adquiriu máquinas que faziam tracionamento de filme plástico, puxavam bobinas de filme plástico na entrada do seu processo. O fabricante construiu a máquina para uma determinada especificação. O que aconteceu foi que, quando essa máquina foi instalada, a bobina usada no início do processo era de uma especificação um pouquinho diferente da prevista pelo fabricante. E, como consequência, a máquina não conseguia fazer o tracionamento automático sozinha. O que os trabalhadores começaram a fazer? Começaram a burlar algumas das proteções para que eles pudessem ajudar no alinhamento de entrada da matéria-prima, e só depois de um determinado trecho é que a máquina conseguia, então, operar em modo automático. Mas o início da passagem do material era feito com o auxílio dos trabalhadores, burlando proteções. Mas o fabricante fez errado? Não, o fabricante projetou para um uso. Só que então nós temos que considerar a condição de uso do fabricante, a realidade do processo, como nesse exemplo a matéria-prima ligeiramente diferente da prevista pelo fabricante, a apreciação de riscos, e ali entra o fator humano, que eu já citei no parágrafo anterior, e o estado da técnica. Sobre o estado da técnica, a gente também tem que tomar cuidado que não significa necessariamente o que existe de mais moderno, mas aquilo que é mais efetivo para o segmento. Se eu perguntar para você, o que é que existe de mais moderno hoje no quesito de direção de veículos automotores? Provavelmente você vai responder para mim que o que existe de mais moderno hoje é o veículo autônomo, capaz de fazer absolutamente tudo sem que o motorista precise guiá-lo. Aliás, não precisa mais de motorista. Agora, se eu perguntar, isso é a tecnologia mais segura e aplicável hoje? Provavelmente a resposta será não. Então ela é sim o que há de mais tecnológico, está passando por grandes aperfeiçoamentos, mas ainda não é efetivamente o mais seguro para a implantação em larga escala. Essa é a ideia de estado da técnica. Em 12.1.9.1, a adoção de sistemas de segurança nas zonas de perigo deve considerar as características técnicas da máquina e do processo de trabalho e as medidas e alternativas técnicas existentes, de modo a atingir o nível necessário de segurança previsto nesta NR. Bom, mas primeiro, salvo em um ou outro ponto isolado, a norma não fala para você qual é o nível de segurança previsto na NR. É a apreciação de risco que vai definir qual é o nível previsto. Outra coisa que a gente pode considerar é que novamente fala das características técnicas da máquina e do processo de trabalho. Só que as alternativas que a gente pode usar não são qualquer uma. Tem muita gente por aí que tem uma capacidade criativa grande e que consegue desenvolver protótipos, projetos, pequenos equipamentos com muita facilidade. A questão que a norma está dizendo é justamente que você pode fazer isso atendendo a normas técnicas oficiais, atendendo a normas europeias, mas não pode ser exatamente tirando um coelho de cartola fazendo do jeito que acha que pode fazer. Em 12.1.9.1.1, entende-se por alternativas técnicas existentes as previstas nesta NR e em seus anexos,
bem como nas normas técnicas oficiais ou nas normas internacionais aplicáveis e, na ausência ou omissão destas, nas normas europeias tipo C harmonizadas. Então, novamente, não é sair fazendo, tem que ter uma justificativa técnica para isso.